nós estávamos no meu colégio São José. Mulher que decide ter filho, ela vai ser penalizada como regra. Eu, você e Ava. O símbolo do feminino nos banheiros é o espelho de Vênus. E eu fiquei com a Ava. E você levou a sua Ava. Eu penso muito sobre o novo feminino, mas sobre as estratégias de comunicação. O feminino vem sendo revolucionário há quase 100 anos. E não havia contradição no sonho. Feminista, casada e com filho? Pois é, pode. Você sonhou que a Ava se multiplicava em duas. O que faz todo sentido, porque a Ava é para cada um de nós uma Ava. Perfeito. A gente projeta nela o que nós somos. O que ela te falou? Não me lembro. Ela não falou que a temporada do Platitudes voltou? A Ava onisciente. Está começando mais um Platitudes. Com Gabriela Prioli Roca e Leandro Carnal com voz perfeita. Você viu que o nosso episódio do Novo Masculino foi um sucesso retumbante nas redes? Eu não entendi o pleonasmo. Ai, Carnal, o que vai nosso não é coco, um meu. sucesso? A gente é um sucesso nas redes. A nossa química funciona muito bem, o público nos adora. Mas é que esse episódio especificamente foi um ponto fora da curva. Uma visibilidade mega louca. Sucesso. Aparentemente, falar mal de homem é o que viraliza. A gente podia fazer toda uma temporada, porque assunto... Não falta. Você não acha? Primeiro lugar no top Spotify. Primeiro lugar no Spotify entre todos os podcasts do Brasil. É que esse é um tema que interessa as pessoas, né? Porque eu acho que é o papel que sofreu o maior abalo recente, é o papel sobre a masculinidade. O feminino vem sendo revolucionário há quase 100 anos, pelo menos. Se você não pensar... Por pura necessidade. Exatamente, mas pelo menos do ponto de vista teórico, pelo menos desde a década de 40 do século passado. Do ponto de vista prático, em toda a história da humanidade. Mas o masculino... Quer dizer, não há nenhuma mulher blue pill subindo a montanha para ser mulher, neste momento. Você sabe que eu acho que se abrissem um ia ter mulher para subir? É. A gente pode discutir o novo feminino, porque por incrível que pareça, Carnal, o mundo tá uma loucura tão grande. Mas se fosse para subir uma montanha e fazer um encontro de debate, que eu acho que é fundamental as mulheres conversarem entre si, os homens também conversarem entre si, seus novos papéis, responsabilidades, o homem não é mais o homem que foi a geração do meu pai, é óbvio que isso seria bom, mas subir para cantar Kumbaya My Lord ao redor da fogueira e marshmallow é um pouquinho, não sei se alguém sabe Kumbaya My Lord. Então isso é um pouquinho assim, uma releitura de escotismo sem a mística de Baden-Powell, né? Eu acho que é uma coisa estranha. Vamos ler uns comentários? Vamos. Milena Modesta. Ai, como nós. Modesta, humílima. Eles parecem meu cérebro conversando. Nossa. Discutindo e chegando em conclusões consigo mesmo. Eu acho fundamental, Milena, que as pessoas escutem suas muitas vozes. Quais são as suas muitas vozes? Gabriela aqui na minha frente tem uma voz de mãe, preocupada com a Ava, boa mãe. Ela tem uma voz profissional, uma voz de advogado, uma voz de palestrante. Essas são vozes. E você tem que fazê-las dialogar, porque elas moram no mesmo lugar. Elas saem da mesma cabeça. Isso não é divisão de personalidades, não é personalidade fragmentada. Não sempre. Não é sempre esquizofrenia, mas aí você tem voz. E essas vozes são contraditórias. Por exemplo, hoje estava 10 graus às 4 da manhã e eu cheguei a pensar em não ir à academia. Bom, é uma voz resistente ou preguiçosa. É uma voz que eu tenho que conversar. Sensor, e eu preciso ouvir essas vozes, inclusive. Tati Victor, não sei o nome, é muito difícil, gente. Vocês escolhem uns arroba que eu preciso dar aula de comunicação pra vocês. Ninguém vai achar vocês pra marcar num story, que é isso? Oiê. Adoro vocês, escuto todos os platitudes, mentira, o seu arroba é lindo. E sempre fico morrendo de vontade de conversar com vocês, mas nunca vim aqui, primeira vez. Hoje fiquei me perguntando sobre uma fala do Karnal e achei válido vir aqui esclarecer, se prepara que ela tá te botando na parede. Quando ele diz, você pode fazer sexo com todo mundo, desde que seja com maior de idade e consentido, até com a sua esposa. Essa última frase não reforça a misoginia? Se ele tivesse falado com seu parceiro, teria passado o recado. Minha sensação foi que fazer a piada com a esposa de novo coloca a mulher num lugar ruim. Enfim, não me ofendi, fazemos piada o tempo inteiro. E sei que não foi essa a intenção. Mas estou errada? Até mesmo porque ele criticou o marido da mulher, com quem teve acidente de trânsito, pelas gracinhas que estava fazendo sobre a mulher dirigindo. Eu acho que
Sexo não é uma coisa ruim, então fazer sexo com a esposa não é ruim e nenhuma condenação que eu peço. A brincadeira é, a maior parte dos homens tem um interesse sexual muito intenso que não se dirige ao campo tradicional que deveria dirigir. A brincadeira é exatamente o que os religiosos dizem. Deus parece, em geral, não gostar de sexo antes de casamento, mas Deus gosta que o sexo continue depois do casamento. Então eu posso até fazer uma leitura conservadora. Sim, é uma piada, é bem-humorada, mas se ofendeu, eu peço desculpas, porque o sexo pode ser até no casamento, até entre marido e mulher, mulher e mulher, marido com 2 mulheres, mulher com 3 maridos, o que você desejar, o que você achar válido, desde que seja mutuamente consentido entre maiores de idade. Você sabe que eu pensei que, inclusive, a gente pode refletir sobre o fato de que, tradicionalmente, você traz isso, o sexo dentro do casamento e como exigência ser dentro do casamento é pensado para a procriação e não por prazer. Então, quando a gente diz pode sexo, inclusive com a sua esposa, no sentido de que para buscar prazer, e isso é uma compreensão contemporânea do feminino. Porque tradicionalmente essa busca por prazer dentro do casamento não vai ser vista como algo esperado, ou naturalizado. Tanto em religiosos conservadores, que isso vai de todas as religiões monoteístas, existe uma ideia dentro do judaísmo, por exemplo, que você reserve um dia da semana no judaísmo tradicional para que o casal tenha essa intimidade e a satisfação dos desejos do homem e da mulher e não apenas a procriação que existe, porque senão você só teria sexo até engravidar, aí suspenderia o sexo por pelo menos 9 a 10 meses e voltaria a ter. Não, o judaísmo estimula que todos os sábados à tarde você tenha contato. Disposição, né? Não, eu acho uma vez por semana, eu acho que Você botar acha na razoável? agenda, eu acho razoável, põe na planilha Excel. Uma vez. Uma vez por semana. Para você é bom. Exatamente, eu acho que pelo menos uma vez por semana. Pelo menos. Pelo menos, o ideal né? seria... O ideal é que o seu desejo, porque as pessoas têm desejos que oscilam, as pessoas têm que saber que a libido é mais diluída do que isso. Você pode estar, por exemplo, muito concentrado como eu e a Gabriela estamos no trabalho e a libido também vai para o trabalho. Você tem criação, quando eu estou escrevendo uma coisa que me pega, a libido fica muito ligada. A ideia de que sexo é só o genital é uma ideia um pouco infantilizada. Existem pessoas, historicamente, como Michelangelo, que enquanto pintava o teto da Sistina, se esquecia de ir ao banheiro, de comer, e Michelangelo, que é um homem bastante sexuado, inclusive de relações sexuais. O que significa isso? A libido também vai para a área genital, a libido também inclui o orgasmo, mas essa é uma visão um pouco adolescente masculina. Se não houver orgasmo, não existiu relação sexual. Eu estou dizendo que nós somos mais livres do que isto, mas que você tem que ter cuidado para não perder intimidade no casamento. É muito fácil perder intimidade no casamento. Ouvindo com atenção, notei que vocês tentam criar um manual do homem segundo quem não é. Vocês pegam os piores exemplos, desculpa, gente, estou um pouco rouca hoje. Os piores exemplos para problematizar o homem raiz. 1% não gera referência para mudar 99%. Eu gostei da estatística, que veio, não sei, da minha cabeça. A gente estava falando que tem que ouvir as vozes da cabeça, isso não significa absolutizar a voz da cabeça, Times entendeu? New Roman. Veio aqui... Não. E aí eu acho que é importante que quando a gente fala o que não ser, vamos pensar em formação de identidade, a gente forma a nossa identidade no amadurecimento a partir daquilo que a gente não é. A gente vem, assim, nenenzinho, a gente acha que nós somos tudo. Aí a gente vai olhando para o mundo e vai entendendo, ok, isso não sou, então o que sou eu? E aí já tem um processo interessante. O que me parece é que você, em alguma medida, se sente ofendido disso aqui, tá? Porque não é contemplado em alguma medida. Então, vocês estão falando que eu não sou, mas eu gostaria de ver o quê? Um elogio pro básico? Um elogio porque não é um homem violento? Um elogio porque é parceiro? Acho que não era esse o objetivo do episódio, né? Mas a gente até poderia fazer, eventualmente, um episódio de elogios. É possível que quando a gente destaca como se faz normalmente em um órgão de imprensa, se 1000 árvores estiverem salvas, não serão manchete. Se uma for cortada, ela será manchete. Então, o que significa isso? Nós temos uma atenção grande para o desvio. Infelizmente, eu não acho que a violência seja um desvio. Eu vou dar um exemplo histórico. Se você for em Roma, uma galeria fabulosa, que é a Galeria Borghese, lá você vai encontrar estátuas extraordinárias de Bernini. Sabe o foco principal das estátuas de Bernini e do Barroco? São cenas de estupro.
Plutão, ou seja, Hades raptando Perséfone, Prosérpina, ou é As Apolo Sabinas, e né? Dáfna, é o rapto das Sabinas pintado, inclusive por Davi e outros. Essas cenas de homens pegando mulheres à força, tornadas mármore com uma técnica extraordinária e pagas por cardeais homens da família Borghese, da família Colonna, das grandes famílias de cardeais Orsini de Roma, elas são uma cultura de quem pega a força. E isso não é uma exceção. Eu gostaria que fosse. É claro que a maioria dos homens a maioria não é de estupradores, a maioria das mulheres não é o negativo, mas existe uma cultura que legitima isso e que durante anos esta cultura validou, infelizmente, o argumento jurídico da legítima defesa da honra. Durante anos, alguém matou sua companheira e disse que era legítima defesa da honra. É tão absurda essa frase, legítima defesa da honra, matando. É uma inversão tão grande jurídica que, para sustentá-la, foi necessária uma cultura por trás disto. Nunca houve a expressão homem honesto, mas a lei tinha a expressão mulher honesta. Quer dizer, isso não é um acidente e não é uma exceção. A lei previa mulher honesta e ela tinha privilégios jurídicos sobre a mulher que abandonasse o lar. Quer dizer, esta é a grande questão e isto nos preocupa. E é claro que se você não é violento, se você entende que não é não, se você é uma pessoa equilibrada, parabéns. Vamos reunir essas pessoas e defender que este é o comportamento saudável, não inseguro, não psicótico e não neurótico. Este é o comportamento que nós queremos para todos. E pontuando que é inadmissível, né? Eu peguei aqui só para confirmar, mas a tese da legítima defesa da honra foi declarada inconstitucional pelo STF em 2023, tá? Só pra gente ver que é de agora que a gente tá falando. Nenhum dos dois com lugar de fala. Nenhum dos dois com lugar de fala. Mas lugar de fala sobre? Masculino. O masculino. Bom, você associar o masculino... Ele tá zoando. Mas eu quero explicar o zoo. Que zoa. Quando você interpreta que um determinado orifício traduz o lugar de fala de um homem, esta é uma leitura muito estranha e muito restritiva. Uma mulher é uma mulher independente da sua orientação sexual. Ela pode, inclusive, gostar de homens, gostar de mulheres, gostar dos dois ao mesmo tempo. E um homem é um homem... Assim, também, que nós estamos falando de masculino, que é uma coisa boa para discutir, que não diz respeito a ser um pegador de mulheres. Isto reforça o estereótipo. Não? Então vamos voltar historiador é bom para isso. O grupo mais forte militar da Grécia, a legião de Tebas, era uma legião de amantes. Porque qual era a lógica? Se eu lutar ao lado do meu marido ou namorado, eu vou defendê-lo até a morte. Então este grupo causava o terror dos militares do campo vizinho, porque eles não se abandonavam, não eram mercenários, não eram homens avulsos, que tinham suas etaíra, ou seja, suas mulheres oficiais em casa, ou suas mulheres não oficiais etaíras, ou as suas mulheres oficiais giné. O grupo dos homens amantes era o mais temido no exército. Associar masculinidade a homoafetividade mostra que nós fomos mudados para uma forma de pensamento que é das religiões monoteístas, que são moralistas, e que introduziram a noção sempre de que existe um sexo normal, desejável, juridicamente aceitável e aprovado nos céus. Esta é uma das grandes pragas da nossa civilização, o choque entre natureza e desejo. Ó, tem uma pessoa falando mal de você. Eu também falo mal de mim com frequência. Prioli está falando bem de mim, vou ler então. Leia, eu sei, você selecionou as perguntas. Na verdade foi o Igor que me mandou. Mas ele sabia que eu ia gostar desse. Prioli está demonstrando uma evolução considerável na capacidade de entender o masculino em seus gargalos. Isso é, entendendo que o homem não escolhe ser socializado pelo machismo e, afinal, alguns sofrem com isso. Ele não colocou alguns, mas eu incluí alguns. Em um ambiente de internet onde a maioria das mulheres apenas fazem sátiras e se põe a rir do masculino frágil e inseguro, como mais de uma vez o canal fez nesse episódio. Posso te defender? Pode, já que eu não vou poder falar mesmo. Não, vai catar coco! Ó, o que eu acho importante a gente pontuar sobre o Platitudes? A gente gosta de fazer discussões profundas. É muito legal. E eu acho que eu e o Karnal contribuímos nesse sentido em todos os episódios.
Mas, como somos nós dois aqui, só nós dois, a gente precisa nós mesmos proporcionarmos um alívio cômico. Porque todos os episódios, a gente pensa que devem ser leves, tá todo mundo cheio de coisa para fazer, um monte de atribuições e cansados. A gente quer um espaço para relaxar quando a gente vai consumir um episódio de um podcast. Então a gente traz um monte de tema cabeçudo, mas a gente pensa, pô, como é que a gente vai fazer para que o tema cabeçudo consiga se desenvolver de uma maneira gostosa, né? Pra gente, enfim, ter incentivo para voltar. E aí, se eu tô fazendo uma análise mais profunda, por exemplo, o Karnal pode trazer esse alívio cômico, então ele me ajuda quando ele faz isso. Quando ele tá fazendo uma análise um pouco mais técnica, ou muito mais técnica e mais densa, eu vou pensar em trazer o alívio cômico pra gente conseguir mesclar a profundidade com leveza. Então, eu já queria pontuar porque eu acho legal. Eu só acrescento que, mesmo concordando, data vênia, concordando com a causídica, eu preciso dizer que sim, o humor é um alívio do discurso, mas ele é também uma estratégia retórica para atacar um comportamento. Sim. Os comportamentos violentos, racistas, misóginos, homofóbicos, eles me causam uma questão muito importante. Aí, usando um ditado latino, ridendo castigat mores, rindo se punem os costumes, porque tem uma função do humor, e não é à toa que o humor é tão adversário de ditaduras, não é à toa que as ditaduras fazem tanto contra o humor, porque o humor tem uma carga política, vista no Brasil como jornal Pasquim, vista e no Charlie Hebdo na França, que é a carga política do humor. O humor é um fenômeno político, porque eu desmonto e digo, o rei está nu, o rei está pelado, não tem essa história que só gente sofisticada o vê, o rei está pelado. O humor tem uma sinceridade que a tragédia não tem. Então, quando eu falo do humor com todos os seus defeitos, historicamente, por exemplo, o humor é preconceituoso, desde a Grécia com Aristófanes até hoje, é porque eu vejo no humor uma função política, que não é apenas, agora nós vamos relaxar e vamos contar uma piada. Essa é uma estratégia que eu já usei dando aula em cursinho. Tudo bem, mas o que eu quero falar do humor é que é uma estratégia de desmontar um discurso. Desmontar um discurso que observa que as mulheres resistem mais a infecções, vivem mais e trabalham em dobro, e o mundo chama de sexo frágil. Então, tem que rir disso. Tem que rir, não dá para dizer, que interessante na Constituição do sujeito. Não, tem que rir, porque só rindo você restaura o cômico do preconceito. E o humor, você falou da função política, inclusive no fortalecimento de discursos preconceituosos. Sim, então, o humor um dado. tem uma traça. Exatamente. Por isso que quando a gente fala da imposição de alguns limites ao humor, a gente tem que fugir daquela compreensão simplista de que é só uma piada. Então, não é só uma piada quando a gente está ridicularizando o comportamento inadmissível, e não é só uma piada quando a gente normaliza o comportamento inadmissível. Então, até nesse sentido, a gente pode pensar no humor como um instrumento. Um dos dados, por exemplo, que mostra que a gente teve uma evolução, não é que tenhamos resolvido o problema, mas que a gente teve uma evolução na percepção ou na rejeição de machismo, racismo na nossa sociedade, é o fato de que as pesquisas na internet sobre piadas envolvendo esse tipo de humor diminuíram consideravelmente. Então, esse limite que a gente põe à ridicularização de determinados grupos alvo de preconceito é um limite político. Então, o humor pode e é instrumentalizado em diversos sentidos na construção política de determinados tipos de sociedade. E como esse instrumento de subversão é muito útil e deve ser usado por nós. Um monte de gente pedindo meu pão de mel também. Você pediu alguma coisa? Você tem cara de quem pede muito. Eu peço. Eu sei. Eu peço muito. Gente, eu peço muito mesmo. O quê? Ai, deixa eu ver o que é. Mercado Eu acho Livre. que eu sei. Alguém tem um estilete? Não, calma, a gente vai abrir depois. Calma, Por quê? ansiosa. Calma, porque agora tem que trabalhar, tem que fazer podcast gente, agora. Eu detesto aquelas pessoas que você vai no aniversário, não pode abrir o presente, tem que abrir depois. Eu É quero uma abrir na etiqueta hora. básica. Você Eu sou entrega a alguém, a pessoa leva para um quarto Não. e depois ela responde e faz um cartão. Mas quero- eu também sou ansioso quando chega o Mercado Livre lá em casa. Não, Karnal, você sabe que eu tenho 3 necessaires. Porque eu uso uma para as viagens mais longas, uma para trabalho, então se eu vou trabalhar aqui, fazer palestra, enfim, e outra que fica em casa. E aí, se eu gosto de um lápis de boca, por exemplo, eu preciso ter 3. Talvez seja uma desculpa para eu ficar comprando 3 lápis de boca, talvez. Você rói caneta e lápis? Você tem um lápis de boca? Você fica ruim? Não, é para passar nos Ah, lábios, tá. assim. E eu sou
assim, a maior consumidora do Mercado Livre. Eu peço rímel, lápis de boca, batom, bolsa, blusa, tudo que você possa imaginar, eu peço no Mercado Livre. A minha conta é a conta, assim, a maior que tem. Eu tenho, aliás, sabe aquele saldo que a gente fica, que a gente pode usar, porque você faz a compra? Tenho muito. Você pede muito também? Faz muitos anos eu descobri uma coisa que era típica do meu perfil de consumo. Eram os livros esgotados. Então, Ai, tinha tem que uma- ser cabeçudo, né? Eu tô falando de batom, Sim, mas eu não rímel. uso batom. Então, eu descobri isso. Agora, lá em casa, a minha querida assistente Fabiana, hoje tudo da minha casa chega de Mercado Livre, é verdade. A Fabiana acha prático, por quê? A logística, a rapidez, a Nossa segurança. Então, desde coisas de farmácia, de produtos de beleza, até os livros esgotados, que antes eu tinha que ir a sebos, ligar para sebos, hoje eu encontro alguém com uma descrição. O livro tem uma leve dobra, o livro está arriscado. Eu pedi, estou comprando algo da Gabriela. Então chega até nós um produto, e aliás, muito seguro. Não? Eu falo que é o encurtador da distância entre o preciso disso e o chegou. Parece assim, pediu, chegou. É muito extraordinário. rápido. E tem uma coisa que eu amo, que é quando a gente vai comprar pela internet, se você vai cada hora num endereço digital distinto, primeiro que não tem a confiança que você tem no Mercado Livre, e segundo que você precisa fazer milhões de cadastros. E você tem um cadastro É verdade. num lugar. E você resolve tudo ali. É maravilhoso. E não à toa. A nova garota propaganda do Mercado Livre, sabe quem é? Anitta. Minha amiga, que também gosta muito de fazer as suas comprinhas, ou melhor, Compritas. as suas compritas no Mercado Livre. E vai aproveitar o 7 do 7 no Mercado Livre, que vai ter até 70% de desconto em várias categorias. 70%. Porque nós vamos discutir o novo feminino e as mulheres da contemporaneidade são mulheres que cuidam bem do próprio dinheiro. Compra o batom, o rímel e várias outras coisas, mas vão aproveitar o 7 do 7 para ter até 70% de desconto. 70% de desconto, gente, isso é extraordinário, né? E pode pagar em cartões do Mercado Pago até 24 vezes. Você ganha 70% de desconto e desconta para 2 anos. Isso é demais, né? E frete grátis nas compras acima de R$19. Qualquer compra praticamente acima de R$19. É muito, não? É muito. A gente está falando de novo feminino, tem Mercado Livre para todas as mulheres. Aqui quer montar um look, aqui precisa do lápis de boca em 3 versões diferentes para cada necessaire, aqui vai comprar coisa para casa, para o filho, para o pet. Eu estou descrevendo todas as minhas necessidades. Aliás, recentemente comprei também um baú para guardar as coisas do meu jardim, da piscina. Você sabe que ficava eu tudo também largado tenho ali. necessaires variadas. Eu tenho uma para ida e volta no mesmo dia, que tem escova Olha de lá. dente, pasta de dente. E depois eu tenho uma para dormir uma noite. E tenho a de passar mais dias. E elas estão já separadas na gaveta do banheiro, porque aí para montar a mochila eu só pego a necessaire pronta. Então, aproveitem, acessem o QR Code para entrar no app e aproveitar o 7 do 7 no Mercado Livre com todas essas vantagens. Isso é uma característica do nosso capitalismo contemporâneo que eu acho interessante, que é essa proximidade e a customização do consumo. Eu posso escolher, tem garantia, e a logística, que eu acho que é a grande pegada do Mercado Livre, né? A logística. Ou seja, a capacidade... Eu me impressionei a primeira vez no Mercado Livre, quando eu desci no aeroporto de Viracopos, em Campinas, ou em Guarulhos também, e vi aviões da Mercado Livre. Aí não é mais uma terceirização, é o próprio avião da Mercado Livre. Posso abrir? Não ainda. Não ainda, só em casa. Guarda a ansiedade. Chato. Mas e aí, hein, carnalzinho? A gente fez sucesso com um episódio sobre o novo masculino. O que é pra você o novo feminino? Eu acho que é aquilo que liberta você de papéis, liberta de roteiro. Você, categoria genérica, né? Liberta de papéis. Homens e mulheres. O novo é: eu não preciso ser o que escreveram para mim. Eu sou livre. Quando a gente pega essa frase citada, um pouco fora de contexto, a Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, isso tem que ser lido de uma forma genérica, porque naturalmente os papéis de gênero são um aprendizado, mas tem que caracterizar exatamente a capacidade de você
ser o que você é, pode ser ou deseja ser. É claro que eu tenho deveres profissionais, eu vou conviver dentro de um emprego, mas eu preciso parar de cumprir roteiros prévios. Este é o grande choque entre cultura e vida, né? Que Freud destacou em 1930 no Mal-Estar da Civilização. Cultura e vida. A minha vida está cheia de coisas e a cultura manda que ela seja daquele jeito, ou seja, tem que se enquadrar numa roupa, num papel, num discurso e assim por diante. Eu acho que o novo homem e a nova mulher são, em primeiro lugar, pessoas livres. Aquilo que não prejudica ninguém, não está previsto como crime, não ofende a ética, é livre a interpretação. E você sabe que eu, por força do doutorado e do meu trabalho nas redes, eu penso muito, não só sobre o novo feminino, mas sobre as estratégias de comunicação dessa mensagem. E algo que me intriga é a resistência das pessoas a essa nova compreensão das existências, o masculino e o feminino, que é uma nova compreensão que propicia liberdade. Então é claro que existem alguns movimentos de emancipação que, a meu ver, sob a justificativa de libertação, impõem outras formas de opressão, outras formas de dever ser. Mas isso não deve ser confundido com um alerta sobre fragilidade e sobre vulnerabilidade. Vou dar os exemplos para ficar claro. Quando a gente diz que uma mulher precisa ter independência financeira para que ela possa, de fato, fazer escolhas, e para que ela, no caso de ser abandonada pelo seu parceiro ou parceira, não fique numa situação de vulnerabilidade, eu não estou dizendo que ela não possa decidir não trabalhar fora e ficar em casa cuidando dos filhos e da sua casa. Ela pode. O meu discurso é pela liberdade feminina, mas é preciso que ela conheça as implicações dessa sua decisão. Porque liberdade é também isso. E aí quem quer deturpar esse discurso vai dizer, tá querendo dizer que a mulher deve viver de um jeito. Não. Estou querendo dizer apenas que ela deve compreender as consequências disso. E veja que as mesmas pessoas que condenam o discurso feminista como se ele fosse necessariamente um aprisionamento e uma vulgarização da experiência da mulher, são discursos que questionam também e que só podem questionar partindo de mulheres, porque o feminismo deu a elas voz para isso. A discussão que está posta, e eu percebo que, claro, a existência da mulher dessa maneira ampliada é uma tendência, continuará sendo uma tendência, nós seremos cada vez mais feministas, isso é o que as pesquisas mostram. A gente pode ter a impressão no sentido contrário, porque a gente tem visto a reação. Quando um fenômeno cresce, é natural que as pessoas que estão presas a essa visão mais tradicional reajam, e aí a gente tem a sensação de que está emergindo um movimento que parece muitas vezes ser maior do que é. Mas aí eu tenho algumas coisas interessantes que aconteceram recentemente. Eu fiz um vídeo, Karnal, falando, porque tem uma moça na internet que falou as feias inventaram o feminismo. E aí eu fiz um vídeo colocando a minha imagem, que sou linda, né? Pra falar, olha aqui, linda e feminista. Humílima, linda e feminista. E coloquei o bem casada, com uma mãe e bem casada. E algumas pessoas questionaram isso de duas maneiras. Algumas disseram, poxa vida, mas você tá falando que você é feminista e você tá ressaltando aspectos que são considerados fundamentais para esse público conservador. E eu disse, sim, porque é esse o público que eu quero atingir com esse vídeo. Mostrando que é plenamente possível ser feminista, bonita, e embora eu considere que o conceito de beleza é subjetivo, mas aí é outra discussão, e ser bem casada e ter uma filha. E aí, as pessoas, algumas pessoas mais alinhadas ao pensamento conservador, me escreveram o seguinte, nossa, feminista casada e com filho? Mas aí não pode, hein? Pois é, pode. Dentro do feminismo é possível que uma mulher seja casada e com filhos. É possível que uma mulher decida ficar em casa e não trabalhar fora e cuidar da sua família. Então a possibilidade de uma mulher, mãe solo, ser vista pela sociedade com um grau menor de preconceito é fruto da luta do movimento feminista. Então, quando uma mulher se posiciona no debate público, uma mãe solo,
como conservadora, defendendo aquilo que ela acredita, ela só pode fazer isso porque o movimento feminista lutou por esse direito. O direito dela de manifestar a sua posição e o direito dela de existir sem ter que enfrentar olhares enviesados das pessoas com quem ela convive e do público mais amplo. Então, é muito mais coerente eu, uma mulher feminista, mostrar a minha família estruturada nos moldes do que o mundo considera uma família tradicional e bem-sucedida, do que é uma mulher mãe solo se posicionar contra o feminismo e se dizer antifeminista, porque ela só consegue existir com um grau de liberdade do qual ela se beneficia hoje por conta do feminismo. Porque existe aí uma confusão entre essência e aparência, não? Primeiro você é, depois você faz alguma coisa, existência e aparência. Eu preciso saber que eu tenho papéis, existem, se você existe em sociedade, você tem papéis, você tem regras para esses papéis, mas o que eu chamo que é uma limitação? É preciso constatar que o corpo humano tem muitas zonas erógenas. Por exemplo, o corpo humano tem muitas regiões de sensibilidade erótica. Quando você se prende a um papel e que, no caso do homem, esta zona erótica vai estar concentrada exclusivamente num ponto, você não vai se tornar nem um bom amante e nem vai ter uma vida sexual plena. Então eu posso ser um homem completamente hétero, cis, e ter desejos e vontades em regiões além das tradicionais. É isso que eu estou dizendo. Precisa ter? Não precisa. Não precisa. A limitação pode acontecer para pessoas heteroafetivas e homoafetivas. Há muitos gays limitados sexualmente também. Não é uma garantia de liberdade. E o aumento do número de vezes não é um sinal de liberdade. Eu estou falando de explorar seu corpo, explorar junto com a sua parceira, com seu parceiro, com seus parceiros e parceiras e descobrir que você tem muitas zonas erógenas. E isso é muito bom. É tão forte o preconceito, dando sempre o exemplo da minha área de história, que a Inquisição preconceituosa livrou mulheres lésbicas da perseguição. Por quê? Porque 2 mulheres não caracterizavam sexo. Então 2 homens, sim, era o crime nefando da sodomia. Tinha um caderno específico da Inquisição. A Inquisição tinha uma sedução para os sodomitas que era obsessiva. Mas 2 mulheres... Ficava estudando muito. Ouviam os depoimentos. Então, e 2 mulheres juntas eroticamente não caracterizava para os juízes inquisidores sexo, porque em não havendo falo, em não havendo pênis, na cabeça deles não havia sexo. Este é um caso em que um preconceito até preservou algumas pessoas de sofrerem repressão. Quando você pergunta a 2 mulheres quem é o homem da relação, é que na sua cabeça existe um molde idiota. Não tem como ser simpático ou divertido com isso, gente. Desculpe se você acha que eu estou atacando, mas é idiota, é imbecil, é sem caráter e sem inteligência você achar que toda relação tem homem e mulher. Ou seja, você pode ser um homem hétero, completamente hétero, que gosta que sua companheira de relações faça coisas que talvez não sejam tão tradicionais. E você pode ser um homem gay que, por exemplo, não tem prazer numa relação anal sem problema nenhum. E eu não quero dar nomes aqui, mas eu conheço muita gente, não quero dar nome. Você é livre, há muitos caminhos, não? Eu gosto muito de uma ideia de uma professora que foi à Unicamp uma vez, e falando sobre gêneros, e um aluno perguntou, quantos gêneros tem? Que a gente discute, são 38, 42, 54... E ela parou e pensou, neste momento acredito que 8 bilhões. Ou seja, se somos 8 bilhões de pessoas, não há uma maneira apenas de fazer sexo. E mais você muda ao longo da vida. O que era sexo com 18, aos 30 ou aos 58 não é a mesma coisa. E se você for ágil e plástico, e inventivo e criativo, este prazer, como no romance que eu adoro, Nossas Noites, em que 2 pessoas de idade decidem se juntar e sofrem preconceito, porque existe um preconceito contra sexo na terceira idade, se você for criativo, a sua vida sexual é eterna,
mesmo que não tenha nem o corpo, nem a potência de outrora. É isso que eu estou dizendo, é a liberdade para ter prazer. Se não ferir uma pessoa, se não for contra o que a pessoa deseja, se não for ilegal, vai fundo. Quantas vezes quiser, da maneira que quiser, ou vá raso, ou vá no meio, onde você quiser. E eu gostei, porque eu vou fazer uma contraposição ao seu discurso, que foi super enfático, de perguntar quem é o homem da relação, compartilhando uma história. Eu estava um dia conversando com a minha mãe e a gente estava falando sobre um casal de mulheres que tinha, enfim, a Ava tem uma amiga que é filha de um casal de 2 mulheres, e a minha mãe falou, não, porque fulana é o homem da casa. Eu falei, como assim homem da casa, mãe? Ela falou, não, é assim, a pessoa que cumpre as funções de um homem. Eu falei, como assim as funções de um homem, mãe? Ela falou, o que o homem faz. Eu Trabalhar muito fora e não cozinhar, tipo Gabriela Prioli. Aí eu falei, o então, homem da... calma, piora. Aí eu falei, mãe, quem foi o homem da nossa casa? Minha mãe ficou viúva, eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 4. Ela falou, nossa! Aí eu falei, pois é, mãe, essa é uma compreensão de estereótipo de gênero. E ela, que é uma mulher feminista, ela, que uma mulher que viveu na prática o feminismo, foi socializada a partir desses Sim. estereótipos. A minha avó, no livro que eu vou publicar esse ano ainda, eu conto uma história da minha avó, também uma mulher muito feminista, que se opôs à visão tradicional em muitos aspectos, mas carregava essas consequências da socialização. Então, acho que vale a pena a gente pensar também nessa visão mais acolhedora do preconceito do outro, quando não no limite. Entendam o que eu quero dizer. Não é para a gente relativizar o preconceito. Não é isso. Mas é para a gente pensar no papel educativo, conseguindo olhar para a reminiscência da visão preconceituosa dentro da gente e entender que estamos num processo. Porque aí é mais fácil da gente se engajar nessa luta. E eu gosto de suscitar as pessoas que pensem por que é que a reação se direciona a pontos específicos do discurso. Eu tenho um dado aqui sobre o número de mulheres e o número de filhos por mulher no Brasil. Então, olha aqui, o Brasil registrou a menor taxa de fecundidade da sua história. 1,55 filho por mulher. A fatia de mulheres de 50 a 59 anos que chegaram ao fim da vida reprodutiva sem filhos saltou de 10% em 2000 para 16,1% em 2022, ou seja, em 22 anos. E aí, a gente vai ver um ataque ao discurso que prega a autonomia da mulher, como se esse fosse o único fator, a única variável que contribui para a diminuição dos filhos por mulher, do número de filhos por mulher. Mas aí eu vou provocar com outras possíveis variáveis. Qual a situação econômica dessas mulheres? Como que as mulheres são recebidas e remuneradas no mercado de trabalho? Porque a gente sabe que, embora as mulheres sejam mais bem formadas, elas ganham menos do que os homens, numa porcentagem significativa. A gente sabe que uma mulher que decide ter filho, ela vai ser penalizada como regra. Um número expressivo de mulheres é mandado embora depois da licença maternidade, porque o mercado de trabalho considera que elas não conseguirão desempenhar satisfatoriamente as suas funções. Essa mulher fica sem renda, numa situação de vulnerabilidade, tendo que criar essa criança com o dever de cuidado distribuído desigualmente entre homens e mulheres. Por que é que as pessoas que defendem a família e que defendem que as mulheres devem ter mais filhos não atacam essa configuração econômica, não atacam a distribuição desigual do dever de cuidado entre homens e mulheres, não falam de uma rede de proteção para as crianças fornecida pelo poder público? Por que é que o discurso aguerrido, entusiasmado dos defensores da família tradicional, em vez de se dirigir para o discurso de emancipação da mulher, para o discurso de igualdade, não se destina à crítica do número astronômico e trágico de homens que abandonam as suas parceiras, que não cuidam dos seus filhos? Entende o que a gente precisa olhar? Então, é um discurso que diz que quer defender a família, que ataca a emancipação da mulher, que ataca essa possibilidade de existência do feminino numa perspectiva mais ampla, porque acredita que isso está destruindo as famílias. O que está destruindo as famílias é a vulnerabilidade econômica da mulher.
O que está destruindo as famílias é o fato de que as mães solo precisam sustentar os seus filhos e vão ser mandadas embora depois da licença maternidade. O que está destruindo as famílias é o fato de que elas são menos remuneradas do que os seus parceiros, mesmo quando são um maior número entre as pessoas que têm curso superior. Então, será que o discurso da defesa de um ambiente propício para que as nossas crianças e mais crianças sejam bem educadas não deveria, na verdade, se unir a esse discurso de emancipação? O foco está errado. E a gente percebe quando o discurso é só teoria, dissociada da prática, ou quando o objetivo declarado não é efetivamente o objetivo perseguido, quando a gente percebe que há muitas variáveis que contribuem para o resultado que eles dizem atacar, mas sobre as quais não incide nenhuma crítica, ou pelo menos não com o mesmo entusiasmo e com a mesma recorrência. E vamos pensar nos dados objetivos. Se nós baixamos do número tradicional de 2 filhos por casal para 1,6 e agora 1,55 que você trouxe, nós precisamos de 2 filhos por casal para a população ser reposta, não para crescer. Para ser reposta. Significa que a população brasileira, não sendo reposta, como não são muitas populações, inclusive na Europa, significa que nós somos uma pirâmide demográfica que está encolhendo a base e está envelhecendo. Nós vamos ter que pensar num outro campo. Daqui a 30 anos seremos um país inteiro com direito à fila preferencial. Como é que a gente vai agir se o mercado é voltado para a juventude? Como haverá, por exemplo, na redução de escolas? Como haverá esse procedimento em todos os campos em que o envelhecimento vai atingir? A invalidação da previdência pública pelo aumento do número de dependentes e diminuição do número de contribuintes. Mesmo países muito éticos como o Japão já vivem este processo de envelhecimento. Depois nós temos uma tradição. Eu não acuso a raiz do problema, eu acuso quem o meu preconceito atinge. Então eu não vou dizer que existe um aumento de violência, existe um aumento da imigração. E o imigrante é o culpado por essa violência. Então eu não vou atribuir a uma sociedade que mais atinge a família, tradicional ou não, é o desemprego, é a crise de segurança. É isso que atinge a família e não o papel da mulher. Então, nesse momento que eu acuso a mulher, eu trago um elemento que eu suponho frágil e coloco como argumento. E essa exposição de argumento, ela é a mostra muito mais do meu preconceito que uma capacidade analítica. Então, se eu preciso de um juiz para dizer que eu tenho que dar pensão para um filho que eu gerei, se eu preciso de um juiz para me obrigar com o risco da cadeia, porque essa é uma das dívidas raras que pode dar cadeia, tem algo muito equivocado nessa estrutura. Eu imagino como devia ser vergonhoso para um homem ser chamado pela lei sob o risco de reclusão para pagar dinheiros geralmente muito baixos para que a mãe compre a fórmula para que seu filho se alimente. É muito estranho isso. Exato. E aí, essa é a minha pergunta. Então, nós temos que rir só um pouquinho. Pronto, continua a argumentação. Está muito pesado. Os defensores... nossa, eu fui te defender e você está tirando sarro da minha cara. Não, eu estou tirando sarro de quem fez a crítica. Porque defensores da família tradicional. E eu até acho, eu sou, Karnal, você sabe, uma democrata, porque eu sei o tamanho do meu ditador interno. Se eu pudesse, eu mandava em todo mundo, é que eu não posso. Não, você está melhor que eu cortaria a cabeça de todo mundo. Então, eu sou mais Robespierre, você é mais Stalin. Porque a gente tem essa consciência, a gente deliberadamente se mantém dentro do espectro democrático. E aí eu acho que todo mundo tem que manifestar suas convicções sobre o mundo, claro, excluído o espaço daquilo que é criminoso. Então eu acho que o pessoal que quer defender a família tradicional e aí atacar o que quiser atacar, é livre. Mas, entretanto, todavia, me intriga. É isso, me intriga. Me intriga que o problema seja o discurso que diz que as mulheres tenham que ser independentes financeiramente. Me intriga que o problema seja a mulher se dizer feminista, porque a palavra, né? Você falou, a gente falou feminista que vai ser uma loucura. Todo mundo. Aí você fala, o cara que não paga pensão, o número do cara que não paga pensão. Não tenho tanto alarde. O cara abandonou a família. Tudo bem. Dados de violência sexual cometidos contra mulheres. Ruim. E vamos falar da transformação no feminismo.
Há 50 anos as mulheres queimavam o sutiã. Ao preço que está o sutiã hoje, as mulheres não queimam mais sutiã. Então não tem mais essa manifestação. Mas você falou a palavra feminina, aí vem todo mundo. Gente, é esse. Diz aqui pra mim, olha pra mim. É esse, meu maior problema é esse. Aí vocês vão dizer, falar de misoginia é um exagero. Um exagero é um excesso. Uma mulher morreu, as pessoas fizeram piada, homens fizeram piada com o corpo dela morta, piadas sexualizadas com o corpo dessa mulher. Isso não acontece quando o homem morre. Olha, uma prova da diferença na forma em que são tratados corpos femininos e masculinos, entenderam? Tem uma prova aí. É um dado da realidade. O mundo tá aí falando, pá, isso existe. E aí você vai dizer pra mim que o maior problema é o discurso que vai falar sobre a liberdade sexual da mulher e que vai combater essa visão tradicional de que o corpo da mulher está a serviço do homem. Você acha mesmo que esse é o problema? O problema é o feminismo? É isso mesmo? É essa palavra que deve gerar a reação estridente? Não consigo, fico intrigada. Gostaria de fazer essa pergunta, porque você, defensor da família tradicional, da visão conservadora, defende o seu direito de se manifestar. Mas me intriga que o centro da sua crítica não seja os pais que não pagam pensão, os homens que cometem violência, os pais que abandonam as suas famílias. Me intriga. E se alguém puder me responder, eu juro que eu gostaria de entender. Eu vou fazer uma coisa agora que é um corte que vai me tornar cancelado por esses grupos. O que é a família tradicional? Primeira família do mundo, havia 2 infratores expulsos do paraíso que geraram um assassino e um cadáver. Adão, Eva, Caim e Abel. Essa é a primeira família do mundo. Eu quero a família baseada na Bíblia. 700 esposas e 300 concubinas de Salomão ou o rei Davi, a quem se colocou no seu leito de 90 anos uma adolescente para aquecer a cama do rei. Isso é bíblico. E agora sim o cancelamento vai vir. A Sagrada Família, texto de um livro do Engels. A Sagrada Família, Jesus tinha 2 pais. Tinha José e tinha Deus Pai. A família sagrada não era uma família tradicional. De onde vem o modelo de uma família? Eu acho que Jesus era feliz, Maria feliz e José era muito feliz, exatamente porque não eram uma família tradicional. Exatamente porque não cumpriam este estatuto judaico de uma mulher casar virgem e ter muitos filhos com seu marido. Então, eu não sei de onde vem esse modelo. A Sagrada Família é aquele homem que vai para a Copa com a amante. Esta é a Sagrada, com dinheiro público. Esta é a Sagrada Família. Quer dizer, qual é o modelo? Porque ele não existe na literatura. Não está em Zola, não tem essa de Queiroz, não tem Machado de Assis. E eu também não vi um movimento conservador oriçado para falar da postura do homem que leva a mulher e a amante. Não vi. Mas é que quando me fala qual é a família, é a família indígena, que pode ser poliândrica ou poligâmica, qual é o modelo de aquilo que você imagina que tenham sido seus avós? Aquilo que você imagina que tenham sido seus pais? Na inexistência de feminismo e de psicanálise conformados com uma situação? Então, assim, o que eu quero dizer é que sim, você é um homem heterocis, se casou com uma mulher heterocis e vocês são fiéis e criaram 5 filhos, não há problema nenhum. Essa mulher, inclusive, pode ser feminista, casada, fiel, monogâmica e se dedicar só ao lar, que é um trabalho infinito. Ela tem que cuidar só para ter essa autonomia, como a Gabriela lembrou aqui enfaticamente. Você é livre para ter uma vida sem filhos. E aí um pedido, porque eu já fiz esse pedido em sala de professores, não pergunte às mulheres quando é que elas vão ter filhos. Não faça essa pergunta. E uma mulher, quando chega em um momento aos 35, aos 40, começa às 30, hoje 35, começa a ser lembrada, olha, vai passar, depois você se arrepende, você vai ser abandonado. Gente, você pode ter 15 filhos, você vai ser abandonado num asilo. Se os seus filhos são sua esperança de previdência privada, cuidado, a decepção é muito grande. É muito grande. Então não pergunte. O casal casa, quando vão vir os filhos? Aí tem o primeiro, vão ter outro? Vão ter outro, pelo amor dos deuses ou de Deus.
Pergunta não deve ser feita. Não pergunte a uma pessoa sobre os planos dela, sobre um campo que pode ser sensível. O casal pode ser infértil, isso pode ser um ponto doloroso. Eles não têm dinheiro para tratamento, não querem enfrentar as dificuldades lícitas, mas complexas da adoção. O casal está debatendo isto dentro deles e você fica lá pressionando. Eu não quero dar nomes, mas eu conheço. Hoje a minha fala é essa. Eu conheço casais que estão tentando e as pessoas pressionam. Aí tem um menino, não vão ter uma menina? Ai, vai tentar, menino! É demais, gente. Não se pergunta sobre vida privada, a não ser quando consultado. Quando consultada. Essa opinião não solicitada, ela é agressiva, ela é invasiva, ela é chata. Ela é muito chata. Vai emagrecer, vai engordar. Ah, você emagreceu, vai continuar assim, vai. Deixa as pessoas. E quando elas pedirem, atenha-se ao que foi pedido. Pronto. Acabei de pensar num tema. Que ele falou, emagrecer, engordar, a gente pode falar de padrão de beleza e canetas emagrecedoras. Essa, por exemplo. Se você escrever muito... Deixa eu proporcionar um alívio cômico. Você só um pouquinho. Vamos. Você queria ser uma trad wife? Threadwife? Não sei. A sedução é grande, hein? Eu nunca pensei em ser mulher, até porque eu acho muito difícil ser mulher. Tu falou que queria no bastidor, você fica se fazendo O que aqui. eu quero é uma vida aristocrática. Se for como mulher, sim. Mas é o que elas vendem. Elas vendem uma vida essa aristocrática. ilusão. Se eu tivesse algo que me sustentasse, viver num castelo fazendo ikebana, eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. Aí você é uma véia fazendo ikebana. Exatamente, eu tenho 63, eu tenho lugar de fala. Nossa, falta o gato. Para de ser gerontofóbica. As cunhadas. Quem? As cunhadas. Não, a outra já. Ai, não vou falar nem do movimento das cunhadas. Eu já segui uma época que eu entrei nesse buraco. Agora eu saí. Entrou Mas no as buraco, thread- nós voltamos ao sexo. O que são as cunhadas? Não, aí É o depois codinome do depois job? você É o codinome do você job? Não, é Não, o são as culto. primas. As primas. Você não é o culto. Então vai se instruir. Vai se Eu instruir. não tô aqui para ser sua professora. Você Olha me aqui, é o desculpa. Bospen aqui, olha. As thread wives, deixa eu te contar. O que elas fazem? Se bem que tem uma parte que é sedutora, tem uma parte que não é. Tem umas que fazem uma parada assim, elas estão todas lindas. Então eu imagino cabelo escovado, bob, maquiagem. E aí elas falam tudo assim. Eu só tenho mais raiva. As que falam assim, com uma voz sussurrada, não me causam tanto incômodo quanto as que falam com uma voz assim, como se fosse criança. E aí eu fico pensando sabe, porque é bem problemático que a gente goste de uma mulher que fala como uma criança. Tá pensando no que eu tô pensando? Então tá bom. Bom, elas falam assim e elas dizem: hoje eu acordei e meu marido gostaria de comer um pudim de leite. Então eu fui na nossa fazenda, tirei o leite da vaca, enquanto eu deixei um pão pra crescer. Ela faz a massa do pão. Óbvio. Crescimento lento, fermentação E lenta. aí, tudo é rápido, porque é o corte seco no TikTok. Aí o pão ficou lá, horas. Ela ficou lá, tirou o leite, a teta da vaca, a vaca reclamou, mas isso ela não coloca, que o vídeo tá editado. Essa é a exploração do feminino na vaca, né? E aí você tá lá caindo na cilada do vídeo editado. Que quando você vai fazer? Você já fez um filé Wellington? Nunca fiz. Quando eu fui comprar um forno, olha aí o machismo, eu fui comprar um forno pra minha casa. E aí eu cheguei lá e falei, primeiro que era uma marca que eu não conhecia, que eu enriqueci, sou nova rica, né? Aí é painel aplicado, sabe que você põe na frente do móvel? E tinha um monte de marca de eletrodoméstico que eu nunca tinha ouvido falar. Fui lá comprar. Aliás, painel aplicado, um monte de problema. Mas enfim. Aí cheguei e falei pra mulher assim, oi, tudo bem? Olha, tô vendo micro-ondas, forno elétrico e tal. Ela foi me explicar as vantagens, os benefícios de cada um. Ela falou, esse aqui, ele tem um termômetro, que aí se você estiver fazendo, por exemplo, um filé Wellington, e eu fiquei olhando pra ela e pensando, pelo que me toma. Fazer um filé já seria um desafio. Um filé recoberto de cogumelos em uma massa folhada, levada ao forno que não exceda 200 graus para manter o seu interior rosa. Demora uma eternidade. O máximo que eu faço é um macarrão com atum, entendeu? Rapidinho. Mas enfim, elas te seduzem com esse vídeo editado, parecendo que um café da manhã, que ela demoraria 6 horas para fazer, ela demorou 3 minutos. E isso é uma valorização desse ambiente tradicional, em que a mulher está em casa, cuidando dos seus filhos e do seu marido, com as coisinhas que a terra dá na horta que ela cultiva no seu jardim. Primeira coisa
que marido que consegue sustentar essa casa sozinho, né? Uma porcentagem ínfima da população. Segunda coisa, você mora numa casa com jardim. Difícil pro seu marido tá levando horas para chegar no trabalho. Com o custo do combustível, a menos que você tenha comprado um carro elétrico, já fica complicado. A vaca, fudeu, né? Como é que você tem uma vaca? Então, tudo inacessível. Mas o visual é bonito, então tem apelo. Aí tem a outra Threadwife, que não é a tradicional, é a Trophy Wife, que é a esposa troféu e não tradicional. A esposa troféu que me seduz mais. A esposa troféu me seduz mais por quê? Porque é basicamente, o meu marido é o paga-lanche, e paga-lanche é meio sexualizado, né? Acabei de pensar. Bom, o meu marido paga a conta e eu faço o quê? Acordo tarde, tomo meu café da manhã. E vai com o personal. Vou. Porra, não, calma. Vou pro meu Pilates, linda, aí eu faço uma Com escova. personal. Aí tem que ter prazer em algum lugar, né? Eu faço uma escova, etc. O problema é que às vezes os mundos se misturam, porque a pessoa que fala que é trophy wife, esposa troféu, na verdade tá no espaço da thread wife sem o suporte financeiro. Então, que ela é explorada no trabalho doméstico, mas ela não se dá conta. E se seduz por essa história de que eu tenho homens que paga todas as contas. E que pode ir embora, e você vai ficar na rua da amargura, e você não tem independência nenhuma pra largar o traste se você quiser. Mas se ela tirar todo dia leite da vaca certa, ela Carnal, vai... você sabe que eu tenho vontade de fazer um conteúdo no TikTok que eu vou ser cancelada, vou ser chamada de elitista. Pois é, já fui várias vezes, não devia ter esse receio. Mas porque tem umas trophy wives que eu vejo produzindo conteúdo e falo assim, tudo que meu namorado me deixou comprar no shopping. E eu penso, eu devia fazer tudo que o meu cartão de crédito poderia comprar no shopping, sozinha. E eu ia arregaçar. Porque esses homens aí, ó, era melhor casar comigo. Dizer uma coisa pra vocês. Então, mas eu entendo a sedução. Porque é a sedução de eu tenho um homem que decide tudo por mim, então não tenho que me defrontar com decisões difíceis, não preciso trabalhar. Você não pode ignorar, Gabriela, é uma coisa que eu fiz quando fiz meu livro sobre preconceito. Você não pode ignorar o profundo prazer de seguir por um trilho tradicional. Porra, maravilhoso. É Às a vezes coisa eu que quero mais muito. dá segurança. Quer dizer, como eu sempre brinco, eu saí durante anos com a minha orientadora toda sexta-feira. Eu não bebia porque eu iria dirigir. E ela pedia uma bebida. E eu pedia suco de laranja. O garçom que vinha trazer, que era outro, sempre botava a bebida para mim e o suco de laranja para ela. Não era um gesto de agressão. É que o homem bebe álcool e a mulher bebe suco. Só que eu ia dirigir e eu nunca bebo antes de dirigir. O que acontecia? Essa é a força da tradição. Não tinha um preconceito, não, eu vou agora sacaneá-los, ou eu vou reforçar o papel de gênero. Não. O homem vai ser aquele que pede o uísque ou a cerveja. Minha mãe falando do homem da relação. Exatamente. Tá É lá, uma coisa impregnado. que é uma estrutura mental e que dá muita segurança, né? Eu fui criado nessa família, pai e mãe que iam à missa de domingo todo mundo junto. Eu fui criado nesta família. Um pai que não sabia abrir lata. E deu no que deu. Olha onde chegou. O meu pai não sabia abrir latas. Ele nunca dominou a técnica de abrir uma lata. E uma vez minha mãe foi operada e ela estava em casa na cama, acho que foi a vesícula que ela retirou, e meu pai veio com uma bandeja de prata, um abridor e uma lata para ela na cama, para ela abrir, porque ele queria um enlatado, ele adorava pêssegos em compota, e ele não sabia abrir. Meu pai não sabia onde as coisas estavam na casa, meu pai não sabia fritar um ovo. E este papel, num casamento feito em 1959, deixou duas pessoas felizes. Nem minha mãe queria disputar o mercado de trabalho do direito, que era dele, nem ele considerava. A casa era o reino dela. Ele não tinha nem direito a voto. Não tinha nenhum direito a voto. E a função dela era preparar essa casa e os filhos para a chegada dele. Não é um papel ruim, não foi infelicidade. Minha mãe não era oprimida, meu pai eventualmente era oprimido pela minha mãe, mas não foi um papel de opressão. Mas é o que você quer? É esta a questão, né? É o que você deseja? É o seu desejo? Porque se for, há mercado para isso também. Você quer ficar solteiro muito tempo? Tem prós e contras. Tem prós e contras. Você vai viver uma outra
vida. A cidade é um espaço de solidão, casado ou não. A cidade é um espaço de solidão. Então é para não trabalhar com roteiros. Estes roteiros acabam com as pessoas, porque eles trazem um papel. A questão é, você precisa de produção, ou seja, quem vai pagar. Você precisa de cenário, onde você vai morar, mas cuidado com o elenco. O terceiro elemento de um bom filme, cuidado com o elenco. Faça adequação entre o elenco e o seu desejo, né? Você quer um homem tradicional, você quer um homem com outro perfil, faça adequação do elenco, senão vai ser um desastre. Sabe o que eu diria? Você, mãe solo, que dedica a sua vida a aparecer nos mais diferentes espaços para criticar o feminismo, pode ficar tranquila, porque eu continuarei sendo uma feminista publicamente para defender o seu direito de existir na configuração que você quiser e de falar aquilo que você quiser, ainda que sejam críticas dirigidas a mim ou a nós. Então, pode ficar tranquila. Você vai tentar silenciar a nossa voz, mas a gente vai continuar falando por você, inclusive, ainda que você tenha dificuldade em reconhecer isso. Acabamos? Esse foi mais um Platitudes com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Muita tosse, gente. Nossa senhora. Eu tô aqui, ó, segurando. Eu sou ascendente em escorpião. É assim que chama vingativo em linguagem mágica? Exatamente. E aí você fica doente na medida do que é possível para manter o trabalho. Então ontem eu tive uma palestra, 1 hora. Você acha que eu tossi durante essa 1 hora? Não. Nenhuma vez. Claro que não. Saí do palco, fiz o quê? Tossi. Porque o corpo sabe que a conta chega no fim do mês. Sim. Eu vi hoje no Instagram uma moça que foi condenada por usar verba pública para fazer amarração no amor. Ah, eu acho que isso tinha que ser livre iniciativa, porque você não pode pegar um Exu funcionário. A diferença de gênero, né? Porque um é condenado, pelo menos exposto, por levar com verba da CBF a mulher é amante, a outra por fazer amarração no amor. Tem um lugar onde as existências se encostam, né? Se encaixam ali. Ainda que com suas Mas queria o quê? diferenças. Que deixasse a esposa em casa ou a amante? A Seria unidade pior? familiar é fundamental. A Pelo família amor de tradicional brasileira, Exatamente, né? Marido, é um mulher tripé, e... é um tripé. Eu sou do signo de dinossauro. Nota-se. Aí você tinha que dizer, mas não existe, mas nenhum existe. Não, eu não sabia a piada, desculpa. É, tá. Mas deixa eu lhe contar. Nós estávamos em um carro alegórico no meu colégio São José. Eu, você e Ava. E houve um momento que você foi com a Ava para fazer alguma coisa, trocá-la, lavá-la. E eu fiquei com a Ava. Uma outra Ava que era a Ava. E você levou a sua Ava. Havia A multiplicação exatamente, de Avas. clones de Avas. E não havia contradição no sonho. Eu não disse, não, mas você esqueceu da sua filha. Eu fiquei com a outra Ava, que era muito mais desenvolta e falante comigo. Eu já ouvi esse elogio. Nossa, você é muito inteligente, eu concordo com tudo que você diz. Eu já ouvi esse elogio. E aí dá vontade de falar, meu Deus, não sei se é fã ou hater, né? Porque às vezes a pessoa é burra, aí você fala, puxa, a pessoa chega pra você e fala, você é tão inteligente, concorda com... Você fala tudo que eu penso, aí você reflete. É. Que talvez você devesse melhorar. Mas era muito nítido, porque o que nos... Alguém pega aí, produção, ó. Você sonhou que a Ava se multiplicava em duas, o que faz todo sentido, porque a Ava é pra cada um de nós uma Ava. A gente Perfeito. projeta nela o que nós somos. Exatamente. E por acaso, a sua Ava era muito mais desenvolta, muito mais falante. O que será que isso quer dizer? Que você se acha. Mas você é muito aquariano. Vamos começar? Vamos para Vamos. as férias? Vamos lá? Foram boas suas férias? Se tivessem sido... Se tivessem sido férias, não é verdade? As minhas não foram também. Muito boleto pra pagar, tô aqui trabalhando com gripe. Imagina, Ai, é sua roupa. toda Mas no você chão. falou que você não se importa de estar bonito. Ah, olha lá. Não, eu não As me importo. máscaras caindo, não é? As Máscaras é livro do Galeano. Falamos ontem, o livro dele sobre futebol. Esse é mais um episódio de... Gabriela Mascarada. Não, de Platitudes, um episódio do podcast, um episódio de Platitudes. Com o Leandro Carnal. E Gabriela Prioli errou de novo, que ele tinha que falar meu nome. Depois fala que ele vende a inteligência.